Parabéns, Ideci, pelo seu entusiasmo. Eu também estava pensando aqui que quem está aqui, quem adentrou esse espaço, independente do convite, e a maioria a gente conhece de perto, tem um pé dentro da leitura. E a leitura tem essa capacidade de nos seduzir. Antes de ser prazer, ela é sedução. Quando a professora Lúcia Sampaio falava sobre essa representação simbólica da leitura, me veio à mente Lacan. A gente tem um registro real e a gente está vivendo essa realidade de indefinição, inclusive de política, de postura política, e isso a gente fica se perguntando, será que o trabalho de Lúcia vai continuar se as coisas estão tão indefinidas e quando as coisas não estão claras, a nossa leitura também não fica clara, porque o texto do contexto nacional não está claro. E me vem à mente o Bartolomeu Campos, a Lígia Bonjunga, foi por onde eu comecei, que eu fui assistir às aulas da Marlia Marília e antes de Constância, que já não é professora daqui, mas foi quem começou literatura infantil nessa universidade, Conceição sabe disso. E a gente não tinha no curso de letras sequer a disciplina literatura infantil. A gente que ia sair para a sala de aula. Inclusive, eu tive pouca literatura. Não vou me referir a isso na universidade. Eu fui gostar de ler na sociedade civil organizada, nos movimentos em torno do negro, do índio, do sindicato. Aí eu me apropriei de Eduardo Galeano, do próprio Paulo Freire, que no curso de letra não falava de pedagogia, quando eu fui ensinar. E aí eu tive uma formação por esse marxismo, né, até lírico, que era de comovente com o outro. E aí eu entre Moacir de Góes e Darcy Ribeiro, eu botei uma mochila nas costas e fui começo dos anos 80, para os primeiros congressos de literatura. O Cole era na Unicamp com o professor Ezequiel Teodoro da Silva, mas antes eu fui pelo o empenho de Darcy Ribeiro com os CIEPs para criar o tempo integral, e criou-se no Rio de Janeiro, onde eu ainda tenho as apostilas e não me desfaço, num projeto chamado Ciranda do Livro. Eu sou velha, gente, pra caramba. Então eu conheci a Lígia Bonjunga depois de ter lido a Bolsa Amarela, Sofá Estampado, aquelas obras todas, indicada por Marli. Não era? Um tatu que se apaixonava por uma gata. E hoje eu sei que há essa possibilidade nessa representação simbólica, e é o que faz a gente escapar do real, do registro real. É essa capacidade simbólica que me dá o direito, Rejane, de usar o meu imaginário. E quando a gente não sonha, a gente se quebra. Então a salvação da gente pela poesia é porque ela permite a metáfora e nela resiste o sonho. Eu me lembro muito do Bartolomeu, quando ele olhava para a gente e dizia assim: o Brasil de hoje, isso nos anos 80, em plena ditadura militar, ele tem gente fazendo xixi virando o Rio Amazonas. Mas isso não é suficiente. A gente precisa tomar banho lavando o umbigo. E nesse umbigo a gente imaginar essa humanescência que precisa da conexão da cidadania. Cidadania é uma palavra muito vaga se a gente não formar um cidadão. E a leitura, eu acho que é a porta de entrada. Brigo muito pelo tema biblioteca, porque quando eu adentrei o espaço de leitura, só existiam salas de leitura em Natal. E eu sei até por quê, porque o movimento militar, com licença da palavra, dos anos 70, começou a fiscalizar até as nossas leituras. E para a gente não dizer que estava na biblioteca,
a gente estava na sala de leitura, que era uma forma da gente poder ler um Eduardo Galeano, poder ler as pessoas que estavam surgindo no mercado. E a gente, as escolas, se apropriaram dessa linguagem que não é universal, você sabe disso, que biblioteca, onde você chegar, aqui ou no Japão, o nome é biblioteca. E a gente prima por esse nome. Mas a sala de leitura foi uma forma da gente camuflar a nossa leitura, levar o jovem para conhecer já as propostas de Marisa Lajolo e conhecer o boom da literatura infanto-juvenil que surgia no começo dos anos 80, final dos anos 70. É quando a gente conhece Um Soldado que Não Era, é quando a gente conhece a Lígia Bonjunga brincando de mostrar a diferença, uma Ana Maria Machado e uma Ruth Rocha, que escrevia Dois Idiotas, cada um no seu barril de pólvora, que era Estados Unidos e União Soviética, e a gente começou a ver pela porta, pela brecha da literatura infantil, que os milicos não alcançavam, a gente via possibilidade de escrever uma Maria vai com as outras, dizendo que quem lê pensa, e quem pensa reflete, entra na sua área, e quem reflete questiona, e questionando a gente transforma. Eu vejo a leitura como essa bandeira. E aí esse mercado, com a efervescência de um Bartolomeu, de um Joel Rufino, de uma Eva Funari, por exemplo, só com desenho, o Machado, o Juarez Machado, que faz ida e volta brincando, a gente adentra esse espaço até chegar no colo. E aí a gente entende a perspectiva de Bakhtin, que você cita muito bem, Lúcia, quando ele fala que ler atribui sentidos. E eu nunca esqueci da aula de Ezequiel Teodoro, em plena Unicamp, a gente sentadinha lá sem falar, porque nordestino tinha vergonha do seu sotaque. E hoje eu adoro quando o meu neto diz, vovó, torou, porque torou é bem nordestino. E quando cheguei fora do país, que disseram que eu tinha um tradutor, eu disse, sostou. E ele ficou de saia justa, porque só sabe o que é sostou quem lê Sertões Veredas de Guimarães Rosa. E aproveitei daí para frente, que ele estava muito de salto alto, porque morava na Inglaterra e falava bem português, é daqui. E eu comecei, Rejane, a dizer, eu não aguento meu espinhaço. Ele que fosse procurar o que era espinhaço até encontrar coluna, porque na minha infância coluna era de prédio. E não chamava mais nariz, era venta. E passei o tempo todo na Europa, que ninguém sabia diferenciar venta de nariz, dizendo, eu não aguento esse frio, minhas ventas não aguentam. E ele que se virasse para traduzir. Então a gente brincou com essa linguagem nossa do cotidiano. Mas para encerrar e passar para ela, a minha mediação é sempre assim, maluca, não sei por que do carro botou. O Ezequiel Teodoro começou a aula, gente, para uma nordestina encabulada, Conceição, sentada num canto, e a mãe recomendou que não falasse para o povo não ver o sotaque e não querer ele enrolar. Eu bem caladinha, com medo até dos cariocas. Essa foi em São Paulo, na Unicamp. Mas e no Rio eu sofri muito na barca, indo para a Universidade Fluminense, que é em Niterói. Então, na Unicamp, quando a gente entra, Ezequiel com aquele terno dele, sempre formal, ele diz assim, ele bota na parede, projeta. Nesse tempo era retroprojetor. Aí ele botou, li que beber ofende. Parei de beber. Li que fumar faz mal. Parei de ler. Ou parei de fumar. Aí li que fazer sexo ofende. Parei de ler. E assim ele provoca o conceito da leitura. Que aí a gente só lê quando há essa identificação. Quando eu me identifico, nenhum professor esbarra a minha leitura. Porque
porque aí eu levo para o banheiro, eu levo para o quarto, eu faço como a Clarice Lispector, eu deito na rede, boto em cima e penso que é um amante, e beijo sem os outros ver, porque livro tem cheiro, tem tato, tem proposta, tem solução, diálogo, paixão, tudo isso. Então, a essa identificação que tão bem ela colocou, eu tenho inúmeras identificações com a Clarice, com As Vidas Secas, que toda a vida que eu leio a história do Fabiano, quando ele compra um corte de fazenda, eu não sei onde ele tirou isso, era a cara do meu avô. Comprei um corte de fazenda, eu não sabia o que era tecido, eu vim saber quando entrei na escola. Então, essa linguagem é minha, eu me apropriei, me identifiquei. Como é que ele sabia da minha vida? Era um corte de fazenda e mamãe tinha 8 filhos e desmanchava. Os vestidos tudo igual, pareciam uns pintinhos. E o Fabiano faz isso. Assim, desmancha o tecido na camisa do Fabiano, no vestido dela e na roupa das crianças. Então, era a minha infância trazida e eu perdendo a vergonha da minha identidade interiorana, da minha linguagem, do meu diálogo, do meu dialeto. Então, a leitura, a gente está terminando um trabalho que fala exatamente isso. O livro carrega o mundo e as cabras de São Raimundo. Então, tudo que eu quero, as viagens maiores que eu fiz, mais profunda, mais crescida, mais audaciosa, foram nos livros. Eu vou voltar aqui para ela continuar com essa, dar um toque aqui para a gente, se vocês quiserem fazer pergunta, aproveite.